Olá pessoal, desde já peço perdão por não ter conseguido colocar minha imagem aqui. Tive os probleminhas técnicos e não estou conseguindo transmitir a minha imagem. Mas, meu nome é Silas Santos Marques, sou fisioterapeuta, sou professor universitário também, sou aluno do programa de pós-graduação em Saúde e Ambiente e Biodiversidade da UFSB, onde sou orientado pela professora doutora Maria Luísa Caires Comper, a responsável pelo componente que está aí com vocês, tá bom? Nós iremos falar hoje um pouquinho sobre determinantes do processo de saúde e doença no ambiente de trabalho. Essa temática ela traz para a gente um pedido para um olhar diferenciado para o ambiente de trabalho, onde a gente deixa apenas de olhar os aspectos relacionados isoladamente ao ambiente de trabalho e passa a olhar o indivíduo como um indivíduo mais complexo, que ele tem suas relações que influenciam e são influenciadas pelo ambiente de trabalho, assim como a sua saúde também, que é influenciada e também influencia no ambiente de trabalho. Então, eu sou o Silas, eu participo do grupo de pesquisa NESP-C, que é um grupo de estudo sobre pesquisa e, na verdade, focado em pesquisa clínica, tá? Sou professor lá na Unisul Bahia, estou aí associado à UFSB, no PPG SAB, e também sou fisioterapeuta que atuo na área de fisioterapia intensiva e fisioterapia musculoesquelética, tá? Esses aqui são perfis que, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, pode seguir lá. Geralmente nós temos algumas informações aí sobre fisioterapia musculoesquelética, e lá no NEPC também nós temos algumas informações, principalmente sobre saúde do trabalhador e do estudante, tá bom? Então, pode seguir lá. Para a gente falar sobre essa temática, então torna-se necessário fazer um pequeno resgate para a gente compreender como foi a construção da ideia do trabalho e da ideia da saúde para então chegar na saúde do trabalhador e principalmente na saúde do trabalhador como nós vemos hoje, tá? Que é o maior objetivo dessa aula de hoje. É a gente conseguir olhar a saúde do trabalhador como nós vemos hoje, como o trabalhador sendo protagonista da busca pela sua própria saúde, assim também como o trabalhador sendo um elemento fundamental na tomada de decisões para a proteção e promoção da sua própria saúde. Então, tentando fazer esse resgate, nós vamos pensar um pouco sobre o conceito de trabalho. Então, a sua definição traz que o trabalho ele diz respeito a atividades realizadas tecnicamente com a finalidade de conseguir um rendimento econômico. Só que a gente vê o trabalho ele sendo apresentado na sociedade humana há muito tempo atrás. E inicialmente se torna uma atividade que ela é para garantir a sua sobrevivência. Só depois que as comunidades vão ficando mais complexas, as sociedades vão criando e vão começando ali as atividades de escambo, e mais na frente começam de fato as atividades econômicas, onde esses indivíduos adquirem de fato ali uma moeda, podemos dizer assim, para que com essa moeda ele possa fazer aí esse movimento de troca por algum bem que ele tenha aí então alguma necessidade, certo? Contudo, quando a gente pensa no trabalho, a gente pensa apenas com essa finalidade econômica. Mas, na verdade, quando a gente pensa em ocupação, a gente acaba tendo um panorama muito maior, onde a gente consegue visualizar a ocupação em praticamente todas as atividades humanas que nem sempre são para a aquisição de algum bem econômico, mas na maioria das vezes são para a manutenção da vida ou de algum aspecto da vida, como por exemplo a ocupação de limpar a casa, a ocupação de cuidar dos filhos, a ocupação de ir na rua fazer compras. Então o tempo todo nós estamos sendo atravessados por ocupação e por trabalho. Então quando a gente pensa na saúde do trabalhador, a gente acaba se tornando obrigado a expandir um pouco mais esse olhar e pensar não só mais no ambiente onde aquele indivíduo vai
para a geração de algum bem, algum custo, mas sim um contexto muito maior, que vai envolver este ambiente de desenvolvimento da sua atividade, sua prática laboral, mas também vai compreender os outros ambientes que esse indivíduo está inserido. Então, o ser humano, ele dedica 65% de toda a sua vida em alguma atividade produtiva. E isso aí vai incluir a locomoção, vai incluir necessidades relacionadas ao trabalho. Então, a gente observa que mais da metade da vida do indivíduo é dedicada a alguma atividade laboral, é dedicada a alguma ocupação. E isso torna mais importante ainda o nosso pensar sobre a saúde do trabalhador. Pois se a gente pensa que esse ser humano está 65% da sua vida está exposto a alguma atividade dessa, então hoje a gente passa a perceber que esse indivíduo está 65% da sua vida em uma situação de algum tipo de vulnerabilidade, exposto a algum fator de risco que pode gerar ali uma alteração no seu equilíbrio ali, no seu equilíbrio no binômio saúde e doença. Então, mais tarde, a saúde do trabalhador ela começa a ser discutida. Só que, inicialmente, ela começa a ser discutida, mas pensando friamente na produção, porque começa a reduzir a quantidade de trabalhadores com a mão de obra barata, que inicialmente na Revolução Industrial a utilização de mão de obra, principalmente infantil, era muito comum e muito possível, então era algo que era praticado com grande frequência, só que depois isso acaba mudando. E aí os adultos começam a assumir de forma integral esse papel produtor, aí, principalmente nas grandes indústrias. Só que esse adulto, que a gente tinha ali na época uma média de uma expectativa de vida que não era muito alta, então esse indivíduo adoecia, esse indivíduo morria e a empresa perdia mão de obra. E alguns estudiosos da época, médicos que foram chamados para analisar aí essa situação no trabalho, começaram a estabelecer relações que poderiam ter alguma coerência entre a atividade laboral e o adoecimento e morte desses indivíduos e, por consequência, perda de mão de obra e perda de produtividade dessas empresas. Então, a saúde do trabalhador, ela então pode ser definida como um conjunto de práticas teóricas interdisciplinares e intersetoriais, que visam bem-estar e atenção integral aos indivíduos que atuam nas mais diversas atividades, que atuam então nos mais diversos setores. Então, a saúde do trabalhador ela precisa ser vista de forma interdisciplinar. Por que forma interdisciplinar? A gente precisa conceber que este é um indivíduo complexo. E se esse indivíduo é dotado de tamanha complexidade, uma classe de trabalhador ou apenas um modelo de visão não dá conta de abarcar todas as características que precisam ser pensadas para esse indivíduo que está ali no ambiente de trabalho. E precisa ser intersetorial, porque não são só os profissionais de saúde, ou a área da saúde, ou as políticas públicas relacionadas à saúde, que deve pensar na saúde do trabalhador. Então, outros setores também precisam, até porque outros setores também precisam se adaptar às novas realidades que vão se tornando. A gente acabou de passar por uma pandemia e agora a gente vê empresas lutando para gerar novas adaptações, gerar novas situações de trabalho, novas rotinas de trabalho, se adaptando a um novo ambiente que foi mediado por uma condição de saúde. Então, se não houver uma colaboração intersetorial, esse indivíduo não consegue ser assistido na sua completude. Essa empresa não consegue proteger o seu colaborador. Nem o colaborador também consegue conceber os formatos que ele tem disponível para proteger a sua própria saúde. Então, meus amigos, a situação acabou se tornando um pouco mais complexa. E quando a gente olha essa imagem embaixo, e aqui eu não quero entrar em discussões em relação a evolucionismo,
não quero entrar nisso, mas essa imagem aqui, ela serve para a gente conseguir observar como o trabalho ele foi se transformando ao longo das eras e onde nós estamos hoje. Talvez não, inclusive na saúde a gente enfrenta um problema muito sério, que é o sedentarismo. E muitos postos de trabalho que existem hoje em dia, eles acabam beneficiando e fortalecendo esse comportamento sedentário. Por isso, pensar em saúde do trabalhador acabou se tornando ainda mais complexo do que já era. Então, a gente pensa também que durante isso tudo várias transformações foram acontecendo na sociedade. E isso também aconteceu no setor da saúde. Então a gente observa que ao longo dos anos os pensamentos foram se moldando e novas estratégias e novos pensamentos foram sendo criados. Então entre 1890 e 1920 tem um aumento, um fortalecimento nas discussões que abordam a saúde do trabalhador. Com o passar dos anos, isso foi se fortalecendo. E em 1970, inicia, em conjunto ali com a reforma sanitária, que foi um grande marco para a saúde, principalmente para a saúde brasileira, houve uma mudança importante de importantes paradigmas dentro da saúde, importantes práticas também foram modificadas durante essa época. Também houve um fortalecimento e uma transformação do pensar em saúde do trabalhador. E lá em 1986, houve a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. E então esse assunto passa a ser discutido e começa a pensar na intersetorialidade, na interdisciplinaridade sobre a saúde do trabalhador com mais ênfase. E em 1992, começam as discussões e é criada a Associação de Saúde, Ambiente e Trabalho. E então, esse ambiente de trabalho ele começa a ser expandido, esse ambiente de análise começa a ser observado por outros ângulos e começa a aumentar o raio em que se entende que o trabalhador é influenciado e pode influenciar no trabalho. Então, a gente começa a pensar que a saúde ela tem determinantes. Existem determinantes sociais, determinantes biológicos que vão influenciar diretamente na saúde. E isso foi um conceito que, de forma compulsória, acabou entrando também na saúde do trabalhador e não tinha como isso não acontecer. Porque começou a entender que a relação saúde-doença não era uma relação simples, mas sim uma relação um pouco mais complexa, exigindo um pensar em um modelo mais complexo. Então começa a se pensar na saúde do indivíduo como um indivíduo biopsicossocial. Sendo assim, biopsico e social são domínios em que cada um deles apresenta determinantes que podem influenciar e ser influenciados pela saúde do indivíduo. E aqui agora, eu convido vocês a darem uma olhadinha nesse artigo. Tá? Esse artigo é muito interessante porque ele apresenta uma situação para a gente que eu acredito que quando vocês fizerem esse exercício, muitos de vocês vão se ver dentro desse exemplo que vai ser citado nesse artigo, pois é um comportamento que por muito tempo foi defendido, que foi incentivado para que as gerações executassem, a forma como as gerações interpretavam e se relacionavam com o trabalho, certo? E com partindo desse artigo aí, eu apresento para vocês essa funcionária chamada Paula. A Paula tem uma boa formação, tem especializações, ela é uma bancária, trabalha numa rede de banco importante e, como todo trabalhador, quer ascender profissionalmente, quer melhorar suas condições de trabalho e de vida. Só que a Paula começou a ser apresentada algumas oportunidades de trabalho, mas foram oportunidades de trabalho que levaram a Paula para situações que podiam prejudicar a sua saúde, como, por exemplo, a alta rotatividade. Paula era o tipo de funcionário que resolve problemas. Então, as agências que tinham problemas mandavam a Paula. Então, Paula tinha vínculos mais frágeis, Paula precisava de mudanças
rotineiras da sua vida e da sua família, e isso aí acaba influenciando o indivíduo aí, gerando um peso maior. A Paula, ela tem uma característica chamada workaholic. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que é um comportamento muito incentivado por grandes empresas, que é a compulsividade por resultados. É parecido com aquela filosofia do foguete não tem ré, sabe? É o indivíduo que ele tem que produzir, ser produtivo o tempo todo e tem que ser muito bom e tem que ser sempre no máximo do seu limite. Só que isso acaba gerando vários problemas. Então, com esse comportamento workaholic, a Paula, ela já tinha alguns problemas de saúde e sabia que necessitava de, por exemplo, cirurgias. Só que essas cirurgias que eram recomendadas, a Paula deixava para lá porque iria impactar na sua rotina de trabalho. Até que Paula chega numa nova agência lá no Rio de Janeiro. E nessa nova agência, a Paula ela se depara com uma situação muito diferente da de antes. Então, a própria locomoção urbana era diferente, a mobilidade urbana era diferente para ela. Ela tinha necessidade recorrente de utilizar transportes de aplicativos ou transportes parecidos. E em uma dessas situações, a Paula se deparou naqueles grandes engarrafamentos que são famosos do Rio de Janeiro e que geralmente são mediados ali por algum conflito de facções, e isso acabou afetando muito a Paula. E então Paula começou a entrar num ciclo de depressão, começou a entrar num ciclo de fadiga extrema, e isso, a filha da Paula, que estava dentro de casa, via isso tudo acontecer. E ela não concebia a mãe aceitar passar por tudo isso. Isso acabou afetando a saúde dessa filha da Paula também, que acabou realizando uma tentativa de suicídio, tá? E vocês vão entender melhor essa história quando vocês lerem o artigo. E quando vocês lerem, eu gostaria que vocês apontassem o que vocês veem ali de determinantes de saúde, tanto no ambiente quanto na vida da Paula. E principalmente, o que existe de similaridade com a sua vida e com a sua relação com o trabalho. Então, tomando como base a Paula, a gente precisa entender que o contexto de trabalho ele precisa ser mudado. Ele precisa o ambiente de trabalho precisa ser um ambiente promotor e protetor da saúde do indivíduo. Então, essa imagem aqui é muito interessante, porque observem essa imagem. Reflitam um pouco sobre ela. Olha as expressões faciais da Paula. Olha a coloração da pele da Paula. Até aí, principalmente aí quem entende mais de cabelo aí, ó, os especialistas em hair. Observem como que tá o cabelo da Paula. E outra, observem ali, ó, tem uma perna que parece estar engessada, tem ali um sorinho ali, tem na outra mão ali, ó, pelo jeito ali alguma órtese para a Paula conseguir se movimentar, mas a Paula não sai de frente do computador, de onde parece ser o posto de trabalho dela, certo? Quantas vezes a gente não se depara com isso? Assim como a gente tem o absenteísmo, que é a quantidade de ausências no trabalho por motivos de doença, a gente também tem um presenteísmo. E, infelizmente, o presenteísmo ele é muito incentivado. O que seria o presenteísmo? Vai se arrastando, mas vai trabalhar. Vai morrendo, mas vai estar trabalhando. É esse incentivo. E, geralmente, esse é um incentivo que acontece de forma automática. Até mesmo na nossa constituição, na nossa formação enquanto indivíduos, a gente é condicionado a entender que eu preciso trabalhar, mesmo que eu vá me arrastando. Então, isso acaba tornando um ambiente extremamente prejudicial para a saúde do indivíduo, assim também como ele é prejudicial para a própria empresa, para a própria produtividade ali daquele determinado setor. Porque o indivíduo nessas condições, primeiro que é um indivíduo que não vai apresentar um bom engajamento na empresa. É um indivíduo que não vai se relacionar bem com seus colegas de trabalho, que provavelmente vai ter algum problema em relação à hierarquia dentro do trabalho. E isso tudo vai culminar em déficit de produtividade, vai culminar em tarefas mal realizadas ou mal administradas e, enfim, a produção aí dessa empresa
pode ser comprometida. Então, pensar em saúde do trabalhador, pensar em qualidade de vida dos indivíduos colaboradores, pensar de uma forma num sistema mais complexo a saúde do trabalhador é algo que beneficia o trabalhador, mas que isso retorna para a empresa de forma substancial, pois nós teremos trabalhadores mais engajados, trabalhadores mais comprometidos e trabalhadores mais presentes e que conseguem gerar produção e mais que isso, ela consegue produzir valor no seu serviço. Então, como a gente já falou, houveram mudanças em relação a pensar saúde. E essas mudanças em relação ao pensar em saúde, culminou em mudanças também em pensar a saúde do trabalhador. Então, lá no século XVII aproximadamente, a saúde era apenas a ausência de doença. Mais tarde, em 1948, a OMS ela lança um conceito que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Mas, com o passar dos anos, esses conceitos eles foram ficando obsoletos e não mais conseguia comportar a complexidade da sociedade humana. Então, em 1986, que embasou também a criação da Lei 8080, que deu origem ao nosso Sistema Único de Saúde. Então, a saúde ela começa a ser entendida como a capacidade de superação de dificuldades físicas, psíquicas, sociais, culturais e simbólicas. Isso acaba tornando o conceito de saúde um conceito ampliado de saúde, pois ele sai apenas de um conceito que ele integra apenas características individuais e passa a integrar um conceito que aborda características que vão muito além apenas do indivíduo. Ele vai falar sobre a sua própria constituição enquanto indivíduo e da sociedade em que ele está inserido. Então, assim a gente começa a ver os determinantes de saúde influenciando e sendo influenciado por vários domínios da saúde do indivíduo. Então, nós temos a saúde do indivíduo ali, o processo de saúde e doença, as relações de saúde e doença. Mas nós temos ainda o trabalho se apresentando como influenciador desses determinantes de saúde e ainda o ambiente, fazendo com que a gente passe a compreender de forma mais complexa as estratégias para a proteção e manutenção da saúde dos indivíduos, tá? Então, a gente pode dividir esses determinantes de saúde em basicamente dois blocos, certo? Nós temos um bloco individual, que na maioria das vezes não era visto de uma forma muito fria e rasa. E nós temos um outro bloco que ele vai abarcar, que são determinantes físicos, organizacionais e psicossociais que podem gerar alguma influência sobre a saúde do indivíduo e vice-versa. Então a gente só consegue compreender a totalidade da saúde do indivíduo quando a gente olha de fato a totalidade das influências e dos influenciadores que estão ali interagindo nesse processo tão complexo, certo? Então, a gente começa a pensar em algumas definições. Quando a gente pensa em determinantes de saúde, então os determinantes de saúde são fatores que contribuem para o estado atual da saúde de uma pessoa ou de uma população. Pode ser pelo aumento ou pela redução da probabilidade da ocorrência de uma doença, morte prematura ou morte evitável, tá? Só que os determinantes da saúde, eles também são influenciados por fatores de riscos, certo? Então, o fator de risco é qualquer atributo, experiência ou exposição que aumenta a probabilidade de ocorrer um distúrbio ou uma doença, não sendo necessariamente um fator causal. Então, nós temos determinantes que vão influenciar na ocorrência de doença ou risco de morte desses indivíduos, e nós temos fatores de riscos que eles podem estar ou não inseridos nesses determinantes de saúde. Então, quando a gente junta tudo isso ao conceito ampliado de saúde, nós temos aí muito classicamente aí muito importante que para a gente pensar sobre esses fatores de risco, certo? Então, observem que nós temos desde o nível mais
individual ao nível mais social, para as relações em saúde, certo? Então, inicialmente, nós temos a presença aqui, de fatores individuais mesmo. Idade, sexo, fatores hereditários, que estão relacionados ao indivíduo com ele mesmo, tá? E aí, fatores genéticos relacionados também à sua família. Aí nós temos, começando a entender, a observar que os ciclos onde esse indivíduo está se inserindo podem influenciar na sua saúde, bem como também a mudança de conceitos e também as capacidades de enfrentamento de problemas relacionados à saúde, tá? Então, nós temos, logo nesse segundo nível, nós temos então a presença do estilo de vida dos indivíduos. Então, basicamente, quando a gente pensa no comportamento desses indivíduos, quando a gente começa a entender que o comportamento desses indivíduos acabam gerando alguma influência sobre a sua saúde. E aí nós temos as redes sociais e comunitárias, que isso aqui, redes sociais e comunitárias, a gente pode até definir como as redes em que ele está inseridos ali na sua rua, nas suas igrejas ou nos outros espaços de comunicação que ele lança a mão. Assim também como a gente tem hoje, que a gente também não pode deixar de citar e de observar, as redes sociais digitais, as mídias sociais, onde esse indivíduo está inserido e os grupos em que ele acaba participando, onde ele adquire informações, onde ele adquire experiências e compartilha também suas informações e experiências. E isso tudo acaba gerando alguma influência. E aí nós temos aí nesse terceiro extrato, que observem que o raio de distância ali apenas do eixo individual, ele vai aumentando, tá? Então a gente já tem ali, produção agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, o desemprego, água e esgoto, serviços sociais e de saúde e de habitação. Então a gente já vê, componentes da sociedade no geral e até componentes políticos influenciando na saúde desse indivíduo. E aí nós temos aqui, lá no nível mais externo, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, valores, conceitos, capacidades de enfrentamento que esse indivíduo vai adquirindo ao longo da vida, acabam por influenciar o seu comportamento e a sua saúde. E isso tudo vai lá para dentro, e isso tudo aqui, ele não pode ser tirado da equação quando a gente pensa nesse indivíduo enquanto trabalhador. Porque tudo isso vai acabar influenciando lá dentro do seu ambiente de trabalho. Não somente a sua saúde no ambiente de trabalho, mas como o desenvolvimento das suas funções laborais como um todo. Então, a gente tem uma relação muito grande e essas relações elas podem ser em direções opostas. Eu tenho um indivíduo mais individual, indivíduo ali, no caso, indivíduo individual, foi massa. Mas eu tenho ali um indivíduo na sua individualidade, influenciando os fatores mais sociais, e nós temos os fatores mais sociais, mais externos, influenciando também as características individuais dessa pessoa, desse trabalhador, tá? Então a gente já falou que 65% da vida produtiva do indivíduo vai estar relacionado a atividades laborais, certo? E todos esses elementos ao redor, eles acabam influenciando também a qualidade com que esse indivíduo vai enfrentar essa realidade. Então, fatores físicos que a gente volta, observa de novo, que também vai partir do que é individual para o que é mais social. Então, ali eu tenho os fatores biológicos, principalmente, que são muito relacionados a características peculiares de cada indivíduo. Mas nós temos fatores físicos, que esses fatores físicos podem ser uma associação do que o indivíduo já traz com o que ele encontra naquele ambiente. Aí nós temos os fatores de riscos químicos, mecânicos, mas nós temos agora que pensar também não só apenas os fatores
físicos, químicos, mecânicos e ergonômicos e biológicos, como se pensou por uma vida inteira. Mas hoje a gente precisa colocar na balança os fatores psicossociais, que eles vão gerar uma influência muito grande sobre a qualidade de vida e saúde desses indivíduos. Então, nós temos aí os fatores físicos, fatores organizacionais, emocionais, cognitivos e sociais. Os emocionais, cognitivos e sociais, a gente pode colocar todos no bloco da psicossocial, dos fatores psicossociais, como foi citado no slide anterior. Então, lá, como características físicas, eu tenho um ambiente, a exigência e o esforço depreendido por esse indivíduo para a realização da sua atividade laboral. Nós temos ali os organizacionais, que são relacionados à organização da forma como esse trabalho pode e é desenvolvido. Então, o tempo, o ritmo, as prescrições realizadas. E os psicossociais, que quando a gente pensa em emocionais, nós temos a tensão e a ansiedade que pode ser gerado por alguma situação individual de cada trabalhador, mas que também podem ser incentivados e desenvolvidos por alguma situação do ambiente, tanto em relação às hierarquias, quanto em relação também às transversalidades no trabalho, as relações entre os trabalhadores. Nós temos as demandas cognitivas, que a gente pode citar aí o multifuncionalismo, a ideia de que o indivíduo tem que fazer tudo para ele ser bem visto dentro da empresa. E há o fator de concentração também, que é extremamente importante, principalmente para algumas atividades mais do que outras. E nós temos os fatores sociais. Os fatores sociais estão relacionados às relações com os outros indivíduos, especialmente, e com o trabalho. Então, as relações com os colegas e as relações hierárquicas. E aí nós temos vários problemas, e aí nós temos várias situações que a gente ouve falar todos os dias, em como o ambiente de trabalho fica tóxico, por causa das relações sociais ali que ocorrem dentro desse ambiente de trabalho. Então, a gente pode citar aí os determinantes ambientais, também são determinantes físicos. A gente pode falar de temperatura, vibração, ruído. Aí nós temos fatores biomecânicos ou ergonômicos também, que estão relacionados à praxis, estão relacionados aos movimentos realizados para a execução daquela determinada tarefa que aquele trabalho exige. Nós temos aí fatores organizacionais, só para exemplificar mesmo que a gente já tinha dito, que é a rotina de trabalho, a questão de prazos, a questão da organização de como esse trabalho vai ser desenvolvido. Temos os fatores organizacionais, que eles aí estão relacionados também às relações entre os indivíduos. E aí nós temos de novo ali a nossa figurinha ali do que lembra ali um workaholic. E nós temos também que pensar que todos esses riscos, esses fatores de riscos, esses determinantes, eles estão se relacionando o tempo todo. Então nós temos fatores gerais, fatores ambientais e nós temos fatores psicossociais também. Aqui nesse slide está ambientais, verdinho, mas seriam psicossociais, tá? Então nós temos todos esses fatores de riscos, todos esses determinantes se relacionando para manutenção, se relacionando aí entre o indivíduo e suas rotinas de trabalho, que precisam estar equilibrados o máximo possível para que o impacto na saúde desses indivíduos seja o menor possível ou seja mais facilmente mitigado aí por algumas estruturas e algumas estratégias que as empresas podem lançar mão. Sendo assim, a gente vê que demandas pessoais, demandas laborais e demandas sociais, elas acabam culminando em um produto final, que é a produtividade do indivíduo no trabalho e a sua saúde. Que os dois, apesar de estarem separados, mas eles estão muito unidos, pois um indivíduo que não apresenta uma boa saúde vai ser um indivíduo possivelmente pouco produtivo. E um indivíduo pouco produtivo, por consequência, é um indivíduo que vai ter o seu sustento ali em risco, podendo ocasionar perigo ali para a sua saúde por causa de exigências, principalmente de demandas pessoais e demandas sociais. Então, existe uma grande necessidade de incluir o trabalhador na avaliação do contexto do trabalho, para que sejam captadas informações de ponto de vista organizacional, individual e coletivo, através de uma abordagem participativa da saúde do trabalhador.
Então, quando a gente pensa nisso tudo que a gente falou aqui durante essa aula, a gente começa a perceber que não dá para fazer uma análise dos riscos, uma análise da saúde do ambiente de trabalho, apenas olhando friamente e como um observador externo. A gente precisa entender as individualidades que estão se passando ali dentro daquele universo. E para isso a gente precisa da participação maciça dos trabalhadores. Pois, assim como a frase que a professora Maria Luísa gosta de usar, nada sobre mim sem mim, e isso se toma uma proporção muito grande quando a gente fala no ambiente de trabalho, porque a visão do gestor nem sempre é a mesma visão ali do chão de fábrica ou do trabalhador operacional. E às vezes essa visão do trabalhador operacional pode trazer uma alternativa para a gestão, gerar um enfrentamento mais eficaz para todas as situações relacionadas à saúde e qualidade de vida no trabalho. Então, pensar a relação entre a atividade do trabalho e a saúde é fundamental para que os indivíduos consigam alcançar uma saúde com a maior qualidade, alcançar uma maior qualidade de vida, ou seja, e sendo mais sustentáveis em relação ao seu trabalho, ou seja, estimular um trabalho sustentável, ou seja, um trabalho em que o indivíduo tenha longevidade de práticas laborais. E isso só vai acontecer se for um indivíduo que tenha a sua saúde protegida no ambiente de trabalho. Se for um indivíduo que tenha promoção, que tenha proteção de saúde. Então, sendo assim, precisam de pesquisas mais amplas sobre a saúde do trabalhador e sobre o trabalho também, e todos os resultados que essa relação vai desenvolver. Compreender também a totalidade da relação trabalho, nível de esforço físico, cognitivo, emocional e psicossocial também. Porque entendendo isso, a gente consegue traçar alternativas que possam melhorar o desempenho em alguma área mais específica e retirar o peso, retirar a sobrecarga em alguma área ali que possa estar apresentando-se sobrecarregada na vida e no trabalho desse indivíduo, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.